volta com o segundo bloco. Obrigado pela sua audiência, porque você permanece com a gente. E, por causa disso, eu ofereço a você um presente. É a oportunidade de estudar a Bíblia com a Novo Tempo, através dessa série de estudos Princípio. Estudar a Bíblia muda a nossa vida, a nossa visão. Tem uma nova visão sobre a fé, sobre o futuro, o presente e o futuro, estudando esta série Princípios. Totalmente de graça, tanto o conteúdo quanto o envio. Ligue para a gente para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, sempre no horário comercial, e nós enviaremos para você gratuitamente esse material, tá certo? Se você preferir, entre no nosso blog, novotempo.com/lições da Bíblia, e ali você vai, então, identificar este logo, esta arte da capa do nosso estudo, e você vai clicar ali e vai poder também receber em sua casa. Aqui dentro tem um assunto fantástico, entender melhor o sinal de Deus, o selo de Deus e o que é a mentira e a contrafação que existe no mundo hoje. Bom, amigos pastores Jadson e Moisés, falando aí sobre essa questão, a importância do selo, entendemos que esse selo de Deus, o sinal de Deus, ele está ligado também à adoração, né? Que é a forma como eu vejo a adoração a Deus, a verdadeira adoração. Mas em linhas gerais, ao longo da história, o inimigo de Deus sempre tem procurado deturpar essa adoração. E aí, parece-me que ao longo da história, esse inimigo misturou de novo um ensino errado, né? Deu autoridade para os poderes desta terra, que nós chamamos a besta, né? E implementou a falsa adoração. Como é que isso aconteceu? Historicamente, como é que isso chegou até a gente? Como esse dragão, esse inimigo de Deus, conseguiu isso? Em 321, com Constantino. Imperador romano. Imperador romano, ele instituiu o dia do Senhor Imperador, em contraste com o dia do Senhor, o Criador do universo. A gente não encontra respaldo bíblico para adorar a Deus em qualquer outro dia da semana. Claro, evidentemente que nós adoramos a Deus todos os dias, claro. Mas há a recomendação bíblica de que o sábado foi deixado para isso. Recentemente, estudando a Bíblia com uma pessoa que deseja conhecer mais os ensinamentos bíblicos, ele me fez um questionamento com relação aos 10 mandamentos. Ele diz que nos 10 mandamentos existe um que não é mandamento. E é exatamente o quarto. Todos os outros, com exceção do quarto e do quinto, lembra-te e honra. Mas, em especial, o quarto, porque ele não observa o quarto mandamento. Ele diz aqui, Deus não está ordenando. Ele apenas diz que é para a gente lembrar. Eu falei, claro, na onipotência de Deus, na onisciência de Deus, a lembrança é porque ele sabia que em algum momento humanidade iria se esquecer. Por isso que ele diz, lembra-te. E se a gente for contar todas as palavras do quarto mandamento, cabe todos os mandamentos do quarto, que é o mais extenso, é o que mais orientação tem. Um outro detalhe, quando a gente se reporta ao Éden, com relação à lembrança do dia de sábado, no Éden não há a expressão sábado, há a expressão descanso, e descansou no 7º dia, o descansar, sabato. Em hebraico, a mesma palavra, a mesma raiz usada para sábado. Um outro detalhe, muitas pessoas questionam os ensinamentos da Bíblia, dizendo que o sábado foi dado para os judeus. O pastor Moisés já colocou aqui bem claro que não foi dado para os judeus, foi dado para todos. Quando a gente menciona que Abraão guardou o sábado, o povo não acredita. E pede para que a gente prove na Bíblia. Eu gostaria de poder ler, pastor Lázaro. Claro. É Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus decretos e a minha lei. Então, a contrafação vem exatamente sem o respaldo bíblico. Quando eu sigo as orientações da Bíblia, eu estou livre da confusão. Eu não estou perdido em meio à confusão, porque a Bíblia já é clara. Se eu faço a vontade de Deus, se eu guardo os seus mandamentos, os seus preceitos e a sua lei, eu não tenho como ser enganado. Logo, eu estou sinalado com o selo de Deus. A gente está viajando numa estrada e tem uma placa dizendo, olha,
use o desvio porque a ponte Caiu. a 10 quilômetros caiu. Eu vou seguir a minha cabeça, não tem problema, eu sou um bom motorista. É incrível como a gente desrespeita com facilidade aquilo que é estabelecido pela vida ou pelas instituições, né? Verdade. Pastor Lanza, tem alguns pontos também bem interessantes dentro do que o pastor Jadson está falando, que essa questão do decálogo, e o guia de estudo fala da besta e a falsa adoração, um sistema religioso colocando uma contrafação da verdadeira adoração. Se tem falsa, é porque tem uma verdadeira. Então, quando nós abrimos aqui, e já falamos que na Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos e versículos, antes de entrarmos no bloco do Apocalipse capítulo 12, 13, que já trabalhamos aqui, dos movimentos religiosos, políticos, que aponta para Daniel 7, um surgimento de um sistema religioso que iria mudar os tempos e a lei. Antes de entrar nesse bloco, capítulo 11, verso 19, que é o último verso, antes de entrar no bloco do capítulo 12 de Apocalipse, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Antes do cenário profético se abrir, se escancarar para o que a besta iria fazer, mudar os tempos, a lei, fazer uma contrafação da lei de Deus, essa lei que está dentro da arca, ela foi vista por João no santuário de Deus. Veja como é significativo isso aqui. Ele viu a aliança, a arca, onde tem as tábuas do decálogo, e em seguida ele viu agora a contrafação que um poder terreno iria para mudar a lei. Então veja que a preocupação de Deus é sempre colocar diante do homem o que é verdadeiro. Deus colocou dentro de nós o livre-arbítrio, mas Satanás não trabalha com livre-arbítrio. Exatamente. Nós somos livres em Cristo. Em Satanás, o homem é escravo. Escravo, é isso aí. Então Deus trabalha apresentando o que ele espera do homem. Só que o inimigo força, e já discutimos isso na semana passada, força através de meios religiosos e políticos, apoiado por pessoas usando o símbolo de muitas águas. Então, aqui no nosso manual de estudos, pastor Jadson, fala aqui de um poder humano, né, um poder que sai dos povos, que é chamado de besta, a besta e a falsa adoração. Esse poder humano, que já conversamos na semana passada, que envolve o poder político-religioso, que se une para destruir a revelação e a Bíblia e a verdade, eles estabelecem uma falsa adoração. É uma coisa parecida, mas não é. Não é. É essa falso linha. dia. É um falso dia. Ou falsos dias. Para não ferir os amigos de outras denominações, de outros segmentos religiosos, é um sábado espúrio. É um sábado que não tem o fundamento bíblico. Que não é o sábado verdadeiro. Que não é o sábado verdadeiro. É um outro dia da semana que não é o sétimo dia, que não é o sétimo dia da semana. Que textos bíblicos que a gente poderia dizer para os amigos que estão em casa que mostram para a gente sobre o selo de Deus? Já que estamos falando sobre o sábado espúrio, o sábado real, verdadeiro, eu sei que vocês têm a Bíblia aberta aí, o nosso manual de estudos traz algo nesse sentido, textos bíblicos. Podemos usar algum texto bíblico agora? Pois, em Ezequiel 20, 12 e Ezequiel 20, 20, ali está claro. Deixa eu correr. Leia para nós, pastor, por favor. Porque eu acho que é importante, a Bíblia tem que falar por si mesma, né? Uma das formas. Não é o que eu falo, mas é o que a palavra de Deus apresenta. E esta é a forma principal de interpretação da Bíblia, né? Ezequiel a Bíblia 20, fala por si mesma. Ezequiel 20, verso 12. Aqui, pastor Lanza e amigos telespectadores. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu sou o Senhor, o Deus que vos santifico. O verso 20 agora. O verso 20
santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Opa, aqui temos um problema, pastor Moisés. Para eu saber quem é realmente o Senhor, o nosso Deus, eu preciso santificar aquilo que ele pediu, como leu aí na palavra o pastor Jadson. Êxodo 20, onde apresenta o decálogo, os mandamentos, ali é o mandamento maior, mais extenso do decálogo. Mais abrangente. Mais abrangente. E ali aponta o Criador, é o único que aponta o Criador, é por isso a fúria do inimigo, porque é o único dos 10 que apresenta o Criador. E se é Criador, tem que ser adorado. Tem que ser adorado. E apresenta também a sua jurisdição, céus, terra e mar. É claro que Satanás não quer que a gente adore a Deus. Claro. Ele quer que a gente adore a ele. Claro, apresenta o Criador, a sua jurisdição e o motivo, o fundamento disso. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Ou seja, ele é poderoso, ele é criador e é por isso a sua fúria. E eu gostaria de citar mais um, pastor Lanza. Pois não. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ora, os mandamentos não são preceitos exclusivos do Antigo Testamento. Os mandamentos percorrem, é um fio de ouro aqui, o sacrifício de Cristo, um fio de ouro que vai pela Bíblia inteira, mas ele tem preceitos, ele tem princípios. E os mandamentos de Deus são expressão do caráter de Deus. Eles são eternos. E aqui, os vencedores da corrida, no último instante, serão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé e dependência de Deus. Porque guardar mandamento não é por legalismo. Eu vou guardar para ser salvo. Não, não é essa a relação bíblica. Verdade. Eu aceito Cristo, só que ele transforma a minha vida. A obediência é resultado, É resultado da salvação. Eu né? agora sou súdito de um outro reino. A graça e a fé não anulam a obediência. Paulo diz isso também, o apóstolo Paulo, né? Isso é muito importante. Entendendo que selo identifica a quem pertence aquilo, né? Exato. Então, nos tempos antigos, a gente via lá o selo de um rei, Um anel, né? Um anel que tinha já a marca, ele selava com uma cera quente ali suas cartas, ou seja, pertence ao imperador, pertence... O sábado sendo esse selo, ele leva esta aprovação do seu Criador, né? Ele nos remete ao Criador de todas as coisas, como disse o pastor Moisés. Eu não sei, onde é que está a dificuldade para a gente entender, para tantas pessoas entenderem isso? Porque a gente também tem que avaliar um pouco das necessidades humanas, das dificuldades humanas. Seria uma falta de um estudo mais aprofundado da Bíblia? Ou uma cegueira conveniente da pessoa, ela se conforma em viver daquela forma? Onde é que estaria o problema, na sua opinião, pastor? Não é fácil obedecer a Deus. Obedecer a Deus traz renúncia de muitas coisas. E, às vezes, o evangelho barato nos faz perder a percepção da obediência. Uma vez salvo para sempre, só a graça basta. Se só a graça basta, a graça de Deus é limitada. Porque Apocalipse diz que o número dos perdidos serão como a areia do mar. Se só a graça bastasse, todos seriam salvos, mas alguns não serão. E não serão por quê? Por esse simples fato de não obedecer a Deus, de não aceitar os caminhos de Deus que são justos e verdadeiros, de não querer fazer o que é correto, fazer o que é certo e às vezes até andar segundo o conceito da maioria, ou dos homens, ou até mesmo da tradição. E é interessante, pastor Lanza, que infelizmente hoje o costume passa a ser um princípio. Ao invés de o princípio tornar-se um costume, o costume torna-se um princípio. Por exemplo, tempos atrás uma nação foi invadir a outra, mas só foi possível isso mediante um apoio popular. Se a pesquisa dá que é bom, eu faço. Ou seja, eu preciso de aprovação.
Um dia um político chegou diante de uma entrevista assim, mas olha, todo mundo é corrupto. Veja, o costume passa a ser um princípio, então é mais fácil, é mais conveniente você ter determinado procedimento porque todo mundo faz. Então a sua pergunta, por que é difícil estabelecer a questão do sábado, quando é claro, é porque é mais conveniente. Porque se todo mundo, ou quase todo mundo, tem um outro tipo de entendimento, por exemplo, faça o que você puder fazer, que está bom. Deus olha o coração, Deus olha a intenção, não deu, não deu. Esse é um conceito muito popular. São religiões, são procedimentos que não alteram o meu estilo de vida. São por conveniência. Ou seja, Deus é importante para mim, eu sei que Ele é importante, porém, Ele lá e eu aqui. No momento que a religião interfere no meu estilo de vida, eu começo a ver Deus de outra forma. Então, é mais complicado quando você vai para a palavra de Deus, porque ela interfere. Eu não fui chamado para interpretar a palavra de Deus no sentido de dizer assim, isso aqui está escrito, mas eu vou fazer assim. Eu não fui chamado para interpretar, eu fui chamado para viver a palavra de Deus. Perfeito. O selo de Deus e o conhecimento de Deus tornam os seus filhos diferentes. Então, faz o seguinte, segura esse comentário sobre o selo de Deus, que eu vou chamar o intervalo e volto em 2 minutos, você não sai daí, voltamos já.